Olá, estamos começando mais uma edição do Ciclo de Debates em Economia Política do Audiovisual. Para quem não me conhece, eu sou Janaíne Ares, sou professora aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e líder do grupo de pesquisa em Economia Política do Audiovisual, que tem o nome EPA. Esse evento ele surgiu no começo da pandemia e a gente vem recebendo, né, na nossa disciplina, nesse projeto de extensão, uma série de pesquisadores e pesquisadoras do campo da economia política do audiovisual que trazem os resultados de suas pesquisas. E hoje a gente vai receber com muito carinho Marina Rossato Fernandes, que é doutoranda pela Universidade Livre de Bruxelas e também é mestre pelo programa de pós-graduação em Imagem e Som, na linha de História e Políticas do Audiovisual pela Universidade Federal de São Carlos. Marina é autora do livro Políticas Públicas para o Audiovisual, o caso da Ancinave, que é um livro de 2016, e esse é um livro super importante para a nossa área, porque fala desse projeto que, enfim, não necessariamente saiu do papel, mas que pôde, de certa forma, nos fazer pensar, né, sobre todos esses atores, os seus interesses particulares, né, como que esses grupos eles se organizam e eles impedem muitas vezes que políticas públicas possam ser aplicadas nesse campo tão marcado pela concentração, tão marcado por esses aspectos, né, que nos colocam numa posição muitas vezes difícil quando a gente se compara com outros lugares do mundo. Então, eu queria agradecer em nome da UFRN a Marina, que topou com muita gentileza de imediato, assim. Então, Marina, é muito bom estar vendo você, conhecendo você, mesmo que à distância. A gente adoraria estar te recebendo aqui presencialmente. E a gente espera que esse ciclo possa também abrir um ciclo de diálogo, vamos dizer assim, né, com você, com suas pesquisas, que são sempre tão importantes para o nosso campo, para a nossa área e para essa disciplina especificamente. Então, seja muito bem-vinda, viu, Marina? Eu vou passar a palavra para você. Muito obrigada pelo convite também. Para mim é um prazer estar aqui. Eu fiquei super feliz com o convite, também deu certo o fuso horário e ser remoto. Então, vou fazer uma breve introdução também. Aqui eu vim falar do livro Políticas Públicas para o Audiovisual, caso Ancinave, que é esse livro aqui, que ele é o resultado da minha pesquisa de mestrado, desenvolvida no PPGIS da Universidade Federal de São Carlos, que contou também com orientação do professor Arthur Altran. E tanto a pesquisa quanto a publicação do livro, elas contaram com o financiamento da FAPESP, e o livro foi publicado pela editora Alameda em 2016. Aí, atualmente, eu estou fazendo doutorado na UVB, que é a Universidade Livre de Bruxelas, lá na Bélgica. Então, estou de férias aqui no Brasil por enquanto. E eu pesquiso lá políticas públicas para audiovisual para espaços supranacionais. Então, blocos regionais ou econômicos. Eu comecei pesquisando as políticas audiovisuais do Mercosul, analisei o papel da RECAM nesse contexto. Também analisei a tentativa de transferir a política audiovisual da União Europeia para o Mercosul. E agora eu estou mais concentrada, estou me dedicando mais ao espaço ibero-americano e nele o programa Ibermédia é muito importante. Assim, a pesquisa ainda está em curso, não finalizei o doutorado, mas eu já tenho alguns trabalhos publicados, então também, se alguém tiver interesse nessa área, eu estou à disposição. Mas voltando ao tema da apresentação aqui, a pesquisa é focada no Brasil e se insere na linha de pesquisa de políticas públicas para o audiovisual. Eu analiso um caso específico, que foi o anteprojeto da Ancinave. Deixa eu ver se não daqui. Que foi uma proposta de transformar a Ancine, Agência Nacional de Cinema, em Ancinave, e passar a regular a televisão e o cinema no mesmo órgão. Para apresentar o projeto, entender melhor no que ele tocava, eu acho que é necessário falar de algumas coisas antes. Então, eu estruturei a apresentação da seguinte forma. Deixa eu passar aqui. Primeiro, eu vou falar sobre... Primeiro eu vou falar sobre a política pública para a cultura e para o audiovisual no Brasil. Depois eu vou fazer algumas considerações sobre a relação entre Estado e TV e Estado e cinema, para entender um pouco mais sobre as origens da proposta. Aí eu vou apresentar o que foi a proposta da Ancinave, em seguida a repercussão e o desfecho dessa proposta, e vou concluir falando dos impactos e da relevância desse projeto. Então eu vou iniciar aqui falando sobre as políticas públicas para a cultura no Brasil. O pesquisador Antônio Albino Canelas Rubim caracteriza o histórico de elaboração de políticas culturais no Brasil por 3 tristes tradições, que são ausência, autoritarismo e instabilidade.
Ele entende que políticas culturais de caráter neoliberal, como as leis de incentivo fiscal, também são ausências, porque o Estado ele passa seu poder de decisão para a iniciativa privada, ou seja, ele acaba se ausentando também. O autoritarismo é quando o Estado entende a cultura como um campo que deva ser controlado e utilizado em defesa dos seus próprios interesses. Então, o período do Estado Novo e da ditadura militar são exemplos bem fortes dessa lógica autoritária. E nesse período foram criados importantes órgãos culturais. Por exemplo, durante o Estado Novo foi criado o Instituto Nacional de Cinema Educativo. Na ditadura militar foi criada a Embrafilme e a Funarte. Rubin também entende autoritarismo como uma visão elitista da cultura que não engloba outras manifestações populares. A última tradição, que é a instabilidade, é quando alguma política criada em um governo, ela é desmontada, ela é descontinuada no governo seguinte. E mesmo quando o órgão se mantém, a lógica de trás dele, ela é alterada. Então, ela passa a atender interesses de governo e não mais de Estado. Essa é a tradição da instabilidade. E essas tradições, elas limitam a ação do Estado e o próprio entendimento de política pública para a cultura, porque ela passa a ser vista como algo complementar e não como um direito. A minha pesquisa, ela parte da compreensão da necessidade do Estado garantir uma política de cultura que seja pública, que atenda a interesses democráticos. E na pesquisa, eu adotei a visão de política cultural defendida pela pesquisadora Anita Simes, que diz que o Estado ele não deve produzir cultura ou dirigi-la, e sim formular políticas que a tornem acessível, divulgando e fomentando e incentivando sua produção. No livro, eu marco a transição de política cultural do governo Fernando Henrique Cardoso, com uma lógica neoliberal, marcada pela tradição da ausência, para o governo Lula, com a nomeação do Gilberto Gil como ministro da Cultura. E assim, o Gil realmente foi um marco no desenvolvimento de políticas culturais no Brasil. Há quem defenda que só a partir daí a gente passou mesmo a ter uma política cultural no Brasil. Ou seja, algo pensado, um planejamento, uma nova visão de cultura e um esforço, um desenvolvimento de uma política para alavancar esse setor. E a gestão do Gil, ela propôs 3 dimensões fundamentais para a cultura: a simbólica, a cidadã e a econômica. A simbólica como potencial criativo, a cidadã como direito fundamental e fator de inserção social, e a econômica como geradora de emprego e renda. Essas 3 dimensões articuladas, elas nortearam a formulação de políticas públicas para a cultura e elas pretendiam romper com as 3 tristes tradições apontadas por Rubin. O Gil também, ele reforçava o papel estratégico do audiovisual e defendia a importância do país se tornar produtor de conteúdo. Também garantiu acesso ao conteúdo e aos meios de produção. Ele reconhecia o impacto econômico que o audiovisual tem, no setor, a importância do audiovisual. Ele também defendia a integração do setor e o apoio à produção independente. E aí, nesse contexto, que é criada a proposta da Ancinave, que é um reflexo dessa nova visão de política cultural e também é o resultado de um imenso otimismo no setor, onde se pensou que naquele momento seria possível consolidar algumas antigas ambições e enfrentar setores poderosos como a televisão. Como um ponto central do projeto era desenvolver uma política que englobasse cinema e televisão, eu considero importante fazer um breve panorama da relação dessas 2 áreas com o Estado. As políticas adotadas para o cinema e para a televisão, elas foram diferentes, o que também dificultou o diálogo entre essas 2 áreas até hoje. Para a televisão, foi adotada uma política pública de viés comercial que se desenvolveu com o apoio da publicidade, o que possibilitou sua consolidação no mercado. Então, foi estabelecido um sistema comercial privado baseado em concessões públicas, ou seja, o Estado passou uma iniciativa pública para ser exercida uma atividade pública para ser exercida pela iniciativa privada em um ambiente sem regulação. Foi fornecida toda a infraestrutura técnica para que o sistema de radiodifusão se desenvolvesse e chegasse a todo o país, mas nunca houve uma regulação efetiva desse setor. Essa relação entre Estado e televisão, ela foi reforçada durante a ditadura militar, com a criação de órgãos e legislação específica e com a distribuição de concessões ligadas a interesses políticos, o que acabou também dificultando a regulação do setor, porque quem deveria propor e aprovar essas medidas tem interesses particulares nas concessões.
As regras estabelecidas para as concessões fazem com que, na prática, elas pareçam mais como propriedade das emissoras do que com licenças para exploração de serviço público. Por exemplo, a longa concessão de 15 anos e até mesmo a dificuldade de cassar ou cancelar um contrato. No período da redemocratização, houve tentativas de mudança, como, por exemplo, o Congresso passar a aprovar as concessões feitas pelo Executivo. Mas mudanças que seriam fundamentais, como proibição do monopólio, preservação de finalidades educativas e culturais, estímulo à produção independente, não aconteceram e, na prática, pouca coisa mudou. Apesar da Constituição Federal estabelecer princípios a serem seguidos pelo serviço de radiodifusão, como o artigo 221, que determina preferência por finalidades educativas, culturais e artísticas, estímulo à produção independente e regionalização da produção, respeito a valores éticos. O artigo 223 fala sobre o princípio de complementariedade entre sistemas privado, público e estatal. Nenhum desses princípios é utilizado como critério para outorga ou cancelamento das concessões, o que resulta em um não comprometimento por parte das emissoras concessionárias. E aqui essa necessária regulamentação que garanta os princípios de interesse público presentes na Constituição, ela não deve ser confundida com um dirigismo, porque é uma obrigação do Estado garantir um ambiente democrático para a difusão de conteúdos, garantir a liberdade de expressão e combater o monopólio. A falta dessa regulação efetiva permitiu a concentração de poder político e econômico pelos serviços de radiodifusão, que utilizam desse poder toda vez que se propõem medidas regulatórias para regular esse setor. E essa situação, que já é desde o começo, né, do desenvolvimento do setor de radiodifusão, acabou gerando uma piada no meio, que é se no Brasil a TV é uma concessão do Estado ou o Estado é uma concessão da TV. Já para o cinema, o Estado adotou uma política de viés cultural. Uma prova disso são os ministérios que os órgãos de fomento à atividade foram vinculados ao longo dos anos. O Instituto Nacional de Cinema, em 1966, foi vinculado ao Ministério da Educação e Cultura. A Embrafilme, em 69, também. A Ancine, em 2001, foi vinculada ao Ministério da Cultura. Um momento importante para o desenvolvimento do cinema nacional foi durante o período da Embrafilme, que foi ali ao longo dos anos 70 e 80, a Embrafilme foi a principal responsável pelo setor, pelo desenvolvimento do setor cinematográfico nacional. Ela foi a principal financiadora das produções. Foi um período de intensa intervenção, apoio estatal para a atividade. E aí a gente teve o resultado: a produção cinematográfica aumentou, também a distribuição, a exibição, o público e renda do cinema nacional. Outro fator importante dessa época foi o aumento da ocupação do mercado interno pelo filme brasileiro, o que demonstra o impacto que o apoio estatal tem nesse setor. Cabe ressaltar aqui, um parênteses, que nesse período, o meio cinematográfico ele já se dividiu em relação ao tipo de incentivo, o tipo de produção que o Estado deveria incentivar. Então, um grupo defendia que o Estado deveria investir em filmes mais comerciais, com maior potencial de mercado, que iriam aumentar a ocupação do mercado interno. Um outro grupo defendia que o Estado deveria apoiar cinema que não poderia ser feito de outra forma, sem apoio estatal, então uma produção mais artística, autoral. E esse debate, ele também acontece ao longo de várias fases do desenvolvimento de políticas para o setor, e ele reaparece também no debate da Ancinave, então eu já quero pontuar aqui que ele já existia. Em 1990, o governo Fernando Collor, com base no ideário neoliberal, propôs diminuir a máquina estatal, desmontar o setor público e enfraquecer o papel do Estado. E o setor da cultura sofreu as consequências dessa política, né? Os incentivos fiscais foram revogados, os órgãos públicos ligados ao governo foram extintos e o próprio Ministério da Cultura foi substituído por uma secretaria. Na área do cinema, a Embrafilme, que já estava enfraquecida, ela foi extinta. E aí o cinema passou de um período com ampla intervenção estatal para uma ausência de mecanismos protecionistas. E essa situação se refletiu diretamente no cenário de produção, com a quase inexistência de filmes brasileiros de longa-metragem sendo produzido e uma total dominação do mercado interno pelo produto estrangeiro. Então, isso também, mais uma vez, evidencia a necessidade que o cinema tem de apoio estatal. Aí, em 93, é implementada a Lei do Audiovisual,
que é um mecanismo que permite que pessoas físicas e jurídicas invistam uma porcentagem do imposto de renda devido em produções audiovisuais. Esse mecanismo ele foi muito importante porque ele permitiu a retomada da produção cinematográfica, mas ele era insuficiente. Ele também está relacionado com a tradição de ausência, que o Rubin menciona, e ele também se trata apenas de um mecanismo de apoio à produção e não de uma política para o setor. Esse breve histórico, ele demonstra a necessidade de apoio estatal por parte do cinema, constantemente demandando uma política protecionista e intervencionista, e entrando em crise quando ela não existe, e a dificuldade de diálogo com a televisão, que se recusa a ser regulada e para isso conta com seu elevado poder econômico, político e de influência. E nesse contexto, se desenrola a difícil tarefa de integrar cinema e televisão a partir de ditames políticos e não somente empresariais, como é o caso da Globo Filmes. E essa integração foi uma das principais propostas do projeto da Ancinave, que eu vou explicar as origens agora. O início dos anos 2000 marcou uma nova fase na relação entre Estado e cinema no Brasil. Esse período foi realizado o 3º Congresso Brasileiro de Cinema, que aqui eu vou passar a me referir como CBC. Então foi um momento que ficou caracterizado como repolitização do meio cinematográfico. Por quê? Porque foi quando o setor se reuniu para demandar maior intervenção estatal nessa área. E uma das demandas do Congresso foi a integração com a televisão. A inclusão da TV em uma política audiovisual mais abrangente era vista como essencial para a autossustentabilidade do cinema e também como uma questão de equilíbrio para a economia do país. No relatório final do Congresso Brasileiro de Cinema, foram propostas 12 ações para estabelecer essa relação entre cinema e TV. E aqui eu vou destacar algumas delas. Por exemplo, a contribuição de 3% sobre o faturamento das emissoras para ser direcionado para o desenvolvimento de produção independente. Reserva de espaço de 30% para a programação independente. Entre outras medidas, como cota de tela para longa e curta-metragem, criação de uma comissão para coordenar a relação das emissoras com produtoras independentes. Também foi proposta a criação de um fundo de fomento e um órgão gestor para o audiovisual. Ou seja, a semente da Ancinave já estava ali. E do CBC foi criado o GEDIC, que é o Grupo Executivo para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica. Então, em 2000, era um grupo de trabalho que se reuniu para elaborar uma política para o setor, atendendo às demandas desse 3º CBC. O relatório final ficou a cargo do Gustavo Dal, que, entre outras propostas apresentadas, eu destaco a criação de uma agência para o audiovisual e a inclusão da TV, que deveria pagar 2% do seu faturamento bruto para a coprodução independente e também teria a obrigação de compra de estoque de filme brasileiro. No entanto, devido à pressão das emissoras que se recusam a ser reguladas, as propostas referentes à televisão foram retiradas de última hora e a agência se limitou ao cinema. Esse caso ficou conhecido como Noite do Delete. Disse que quando estava tudo pronto para a criação de uma agência do audiovisual, alguém desceu de helicóptero e teve uma conversa diretamente com o Fernando Henrique Cardoso, e a partir daí começaram uma série de contra-ordens para as pessoas que estavam trabalhando na redação do projeto, para que elas deletassem tudo que se referia à televisão. E assim, a Agência Nacional do Cinema, Ancine, foi criada em 2001 e é até hoje o órgão de maior importância para o cinema nacional. E a Ancine, ela foi desenhada para ter um tripé institucional, porque o Conselho Superior de Cinema seria ligado à Casa Civil, a Secretaria do Audiovisual seria subordinada ao MINC, e a Ancine seria subordinada ao Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio Exterior, MIDIC. No entanto, durante a implementação, o MINC já tinha como ministro da Cultura Gilberto Gil, que demonstrou interesse na Ancine, enquanto o MIDIC não. O Gustavo Dal, que desenhou essa proposta, ele defendeu a vinculação da Ancine com o MIDIC. E assim ele também acabou se enfraquecendo frente ao MINC, porque ele foi visto como uma voz de oposição a essa vinculação da Ancine com o MINC. Mas a vinculação final da Ancine com o MINC também favoreceu a proposta de criação da Ancinave. Primeiro porque ela se alinhava com a política cultural que estava sendo proposta no MINC. E logo no início, o MINC também ele já deixou explícito o interesse de englobar a televisão em suas políticas e de transformar a Ancine em Ancinave. E o que foi a Ancinave, então? Foi a proposta de criação da Agência Nacional do Cinema e do Audiovisual. Então, aqui nesse período, a Ancine tinha acabado de ser criada, e o que se propunha era substituir uma agência pela outra.
Esse projeto ele foi elaborado em 2004 pelo Ministério da Cultura, que tinha como ministro Gilberto Gil. Foi um projeto que foi elaborado por uma equipe de técnicos e dirigentes do Ministério da Cultura. Ficou em consulta por 14 meses e ficou em consulta pública por 2 meses antes de ser enviado ao Conselho Superior de Cinema, que aí seria analisado e enviado para votação. Dessa equipe que estava trabalhando no projeto, eu destaco primeiro o ministro da Cultura, que era o Gilberto Gil, mas também o secretário audiovisual Orlando Senna e o secretário executivo Juca Ferreira. E essa foi uma proposta ampla, com mais de 100 artigos, que contou com 3 versões. No livro, eu analiso todo o projeto e as mudanças que as versões sofreram, mas para essa apresentação, eu destaquei alguns pontos principais. Essa foi uma proposta de ampliar a atuação da Ancine. A nova agência ela passaria a regular o audiovisual como um todo, e não somente cinema. Ela seria capaz de fiscalizar e fomentar o setor, englobando cinema e televisão. A agência continuaria vinculada ao MINC, ou seja, ela não seguiria a proposta de tripé institucional. E o projeto, ele previa apoio não só à produção, mas toda a cadeia. Então, também contava com medidas para distribuição, exibição, infraestrutura, e também pretendia estimular a ampliação do parque exibidor. Os objetivos da proposta eram integrar o setor audiovisual e passar a compreendê-lo como um setor interligado, aumentar os espaços de difusão para o conteúdo independente e regional, diminuir a concentração da programação televisiva e incentivar a indústria audiovisual nacional. E para atingir esses objetivos apresentados, o anteprojeto propunha alguns mecanismos que envolviam a ampliação da função da agência, como regulação do setor de radiodifusão, obrigatoriedade de exibição de programação independente e regional na grade televisiva tanto da TV aberta quanto da TV fechada, taxação de vários elos da cadeia com o objetivo de sustentar um fundo de investimento para a própria atividade, entre outras medidas. O MINC reconhecia a importância de regular a TV para atingir seus objetivos com a sua política cultural. E logo nos primeiros artigos do projeto já fica clara a não intervenção no conteúdo por parte do Estado. Esse projeto ele visava atender uma demanda histórica do setor e inserir a televisão em uma política conjunta com o cinema, como já havia sido apontado durante o terceiro CBC. Dentre as medidas, eu vou destacar algumas, como proposta de que 20% da programação veiculada nas emissoras abertas fosse de produção independente e também tinha uma cota para produção regional. Para a TV a cabo, essa taxa ia variar de acordo com o volume de programação de cada canal. Porque o Ministério da Cultura acreditava que a obrigatoriedade de exibição de produção independente ia alavancar a produção dessa, geraria mais empregos no setor, diminuiria a concentração de produção e diversificaria a programação de televisão, e que essa medida ela beneficiaria tanto o cinema quanto a TV. Então, o objetivo seria quebrar essa produção verticalizada das emissoras e abrir espaço para novos conteúdos produzidos por outras empresas, incentivando a produção nacional. A TV ela também passaria a ser taxada, ela passaria a pagar pela exploração de obras audiovisuais, assim como outros segmentos. A compra de espaços de mídia na televisão também seria taxada em 4% e deveria ser pago pelas empresas que anunciam. A agência também observaria se as prestadoras de serviço estariam aplicando os princípios estabelecidos no artigo 221 e 223 da Constituição Federal, que, como eu mencionei, nem sempre são levados em conta. Então, a agência também se propunha a averiguar isso. A proposta ela também englobava serviços de telecomunicação, o que demonstra o reconhecimento da importância de novas formas de exploração do conteúdo audiovisual. Já se reconhecia que as formas de consumo audiovisual, elas continuariam mudando, por isso era necessário entender o setor por completo, estando atento às mudanças tecnológicas para que essas fossem reguladas. Outra mudança é que a taxação sobre a exploração das obras em salas de cinema aumentaria de acordo com o número de cópias de cada filme. Ou seja, filmes que têm maior potencial comercial e que estreiam com várias cópias ao mesmo tempo, eles seriam taxados em maior porcentagem. Também sobre a exibição, seria estipulado uma cota de tela para filmes nacionais. Também seria estipulado um número máximo de telas em um mesmo complexo de salas a serem ocupadas por um mesmo título de obra cinematográfica de longa-metragem estrangeiro, que é um problema bem comum, né? Tem um complexo cinematográfico com várias salas, só que está passando o mesmo filme estrangeiro
em várias dessas salas, o que limita bastante o poder de escolha do espectador. Outra medida era que se o filme nacional tivesse batendo a meta de público semanal, ele deveria ser mantido em cartaz. Porque em muitos casos, mesmo que o filme ele esteja indo bem, esteja tendo um sucesso de público, ele é retirado muito cedo de cartaz, o que impacta, né, a sua exploração econômica. Então, essa proposta ela pretendia abrir mais espaço para a exibição de filme nacional, contribuir para a sua melhor exploração econômica. Também diminuir a ocupação do mercado nacional pelo filme estrangeiro, com o objetivo de proteger a indústria cinematográfica nacional, que naquele momento era dominada por blockbusters estrangeiros, que têm estratégias de lançamento muito agressivas, né? Alguns desses blockbusters também são nacionais, principalmente coproduzidos pela Globo Filme, mas é exceção, e mesmo assim existe uma diferença. Por exemplo, naquele momento, um blockbuster estrangeiro chegava ao mercado com 500 cópias, enquanto um nacional chegava com 100. Então, o projeto pretendia agir nesse cenário para conter a dominação do mercado interno pelo produto estrangeiro, pela taxação do número de cópias e limitação do número de telas que poderiam ser ocupadas. Foram propostas várias taxas, que eu não vou entrar em detalhe aqui, mas a lógica por trás dela era taxar a indústria já consolidada do audiovisual, como emissoras de televisão e agências de publicidade, para incentivar principalmente o cinema, estimulando a produção regional independente, a distribuição e a melhora da infraestrutura de exibição. As taxas pagas pelo setor, elas seriam destinadas ao Fundo Nacional do Desenvolvimento do Cinema e do Audiovisual, e é esse fundo que financiaria os fomentos a atividades audiovisuais. O projeto ele pretendia modificar relações dentro do setor audiovisual, integrando e alterando relações de mercado, que são altamente concentradas. Visava abrir mais espaço para o produtor independente. As diversas medidas tinham o intuito de diversificar, valorizar e garantir a exibição de conteúdo nacional, favorecendo o mercado interno, fortalecendo o mercado interno. E ela tocava em diversos elos da cadeia, assumindo uma postura intervencionista do Estado que reconhece o papel estratégico do audiovisual. E a proposta de integrar cinema e televisão foi uma novidade, porque até então a TV não dialogava com o cinema e estava numa posição de acúmulo de lucro e poder político e baixa regulação. Como o anteprojeto pretendia modificar as relações de mercado e passar a regular o audiovisual como um todo, ele encontrou forte oposição dos setores consolidados nesse meio. Aqui eu vou começar falando da repercussão que ele teve na mídia, né? A grande mídia, ela se posicionou, no geral, de forma contrária ao projeto. Então, foram divulgadas matérias e colunas de opinião, onde o projeto foi muito atacado e teve pouco espaço para resposta. Então, o projeto ele foi acusado de autoritário, stalinista, comunista, entre outros adjetivos que pretendiam relacionar o projeto com o suposto autoritarismo do governo. As matérias, elas tinham o intuito de atacar e desqualificar o projeto, e elas acabaram minando qualquer possibilidade de debate. Como fica aqui explícito, né, eu trouxe alguns exemplos de títulos de matérias vinculadas na época, aqui, Ai que saudades do comunismo, pelo Estado de São Paulo, Adeus Lenin, o Globo, Um desastre de lei, pela Veja. Eu acho que esses exemplos, assim, só o título você já consegue entender o tom, do tom da repercussão na mídia, né? E para aumentar ainda mais a desconfiança com relação ao projeto, ele vazou pelo site PayTV dias antes de ser enviado ao Conselho Superior de Cinema e a ser divulgado. Então, as primeiras informações que a população teve sobre o anteprojeto foram negativas, antes mesmo de conhecer suas propostas. E o projeto, então, ele foi divulgado como sendo um plano secreto do governo para controlar o que você assiste. E, na verdade, o projeto ele foi escrito em gabinete, mas com a colaboração de muitos agentes do setor. E por se tratar de um tema delicado, que gera resistência, a estratégia foi, primeiro, desenvolver uma proposta em gabinete, discuti-la, e aí sim apresentá-la para debate, porque tinha medo de que se levasse para o debate primeiro, ela seria tão atacada que não chegaria tempo de se ter uma proposta concreta. Mas também foi uma estratégia que não deu certo e o próprio Gilberto Gil, na época, reconheceu como uma estratégia errada. Então, a mídia ela contribuiu para gerar um clima de insegurança e rejeição da proposta, onde eu também ressalto o papel das organizações Globo. A Globo ela seria impactada diretamente com o projeto, porque ela tem um modo de produção verticalizado que dialogava muito pouco com o cinema nacional para além da Globo Filmes.
E aqui estava se propondo reservar espaço para a produção independente regional, o que não agradou. A proposta de ser taxada também não agradou. E a gente já viu que tem um histórico de baixa tolerância com regulação, né? A TV é acostumada a gozar de poder político e econômico e pouca regulação. Então, as organizações Globo saíram na defesa de seus interesses, atacando o projeto. Foi veiculado, na época, no canal das emissoras, um vídeo que alertava a população sobre os perigos da proposta e que o governo estaria tentando controlar o que você assiste. O jornal o Globo também divulgou ataques ao projeto, como essa coluna do Arnaldo Jabor, que se refere ao projeto como um surto leninista, onde o ataque ao projeto ele é substituído por um ataque ao partido político, que na época era o PT, e ao próprio Gilberto Gil, né? Então, você não critica o projeto em si, ou o que ele estava propondo, o que tinha de errado ali, mas direto a pessoa que está fazendo, personaliza, você desvia o foco da discussão. Assim também a população que não compreendia o setor se posicionou de forma contrária, a proposta foi muito atacada e a discussão ficou envolta em falsas polêmicas ao invés das efetivas propostas. Sempre que se falava da Ancinave, era para se defender de acusações, o que enfraqueceu muito o debate e gerou uma recepção negativa e contribuiu para que a proposta não fosse adiante para a votação no Congresso Nacional. Ela acabou sendo engavetada. Outro fator que contribuiu para o seu revés foi a divisão no meio cinematográfico. E aí, tanto o grupo opositor como o favorável, eles saíram na defesa de seus interesses. No grupo defensor, era composto majoritariamente por órgãos do governo, produtores independentes que viam no projeto uma possibilidade de ter acesso a recursos de fomento à produção, garantia de espaço de exibição, ou seja, medidas que iam impulsionar sua produção. Já no grupo de oposição, estavam os agentes mais consolidados do setor, como distribuidoras de filme estrangeiro, emissoras de televisão e cineastas ligados a esses agentes, como Cacá Diegues, Roberto Farias e Luiz Carlos Barreto, que eram conhecidos informalmente como o PIB do cinema brasileiro. Cacá Diegues, por exemplo, ele considerava que a integração entre cinema e televisão ela já estava se dando pela Globo Filmes, então a Ancinave não seria necessária. E aqui, cabe ressaltar que, por mais que a Globo Filmes seja importante para o cinema nacional, principalmente com apoio a esses blockbusters que vão competir para a maior ocupação do mercado interno, ela segue uma lógica econômica que visa atender seus próprios interesses. Ela não pode representar o mesmo que uma política pública que visa atender interesses públicos e assegurar valores culturais, como respeito à diversidade, apoio à produção independente, regionalização da produção. Não tem como substituir uma coisa pela outra. Esse grupo que tinha acesso a Globo Filmes e a mecanismos de incentivo fiscal, como a lei do audiovisual, eles conseguiam produzir, então eles não viam necessidade de ampliar o acesso à produção. Já produtores independentes consideravam fundamental uma política que redistribuísse os mecanismos de fomento, possibilitando uma maior democratização dos fundos. No entanto, apesar da divisão de opiniões, era um consenso a defesa da participação do Estado no fomento ao setor. Isso não era questionado. A organização do CBC, o Congresso Brasileiro de Cinema, que tem mais de 300 associados, manifestou formalmente o apoio ao projeto. E, com isso, 4 associações se desligaram do CBC, principalmente exibidoras. E essas associações, junto com o setor de oposição, criaram uma nova entidade, o Fórum do Cinema e Audiovisual, que aqui eu vou me referir como FAC. Ele reunia 17 associações ligadas ao cinema, à publicidade e à TV e se posicionou de forma contrária à Ancinave. A criação do FAC ilustra bem a divisão do meio cinematográfico. Esse grupo, ele apresentou uma nova proposta que ficou conhecida como Contra-Projeto da Ancinave, que reescrevia todo o projeto, era um novo projeto, mas que mudava a proposta original e excluía os principais itens, inclusive a regulação da televisão. Então, a proposta, no fim, ela se reduzia a uma agência de fomento, algo que já existia com a Ancine. Mesmo que os membros contrários ao projeto ele não representassem a maioria do setor, eles eram os mais articulados e com maior visibilidade. Portanto, as suas opiniões repercutiram e enfraqueceram a proposta. E esse grupo ele também contava com o apoio da grande mídia. Também vale destacar que nessa discussão a Ancine não se posicionou. Seu então diretor Gustavo Dal defendia que a Ancine primeiro tinha que ser fortalecida,
passar a regular outros mercados para daí sim chegar na TV aberta. Essa falta de apoio formal, ela evidencia uma posição contrária à criação da Ansinave. O Gustavo Dal, ele defendia a regulação da televisão e a integração entre cinema e TV, mas ele achava que a criação da nova agência não era a melhor forma de fazer isso. Mas a falta também de apoio, uma cisão interna da Ancine também enfraqueceu o projeto. E após tanta polêmica, o MINC abriu uma consulta pública sobre o projeto e foram mais de 500 contribuições em 52 dias. Algumas empresas privadas e associações explicitaram seus interesses, como, por exemplo, empresas de telecomunicação que não queriam ser enquadradas na nova agência, ou associações de produtores independentes que pediam uma reserva de 30% para o conteúdo independente na TV, e não apenas 20%. Enfim, a consulta pública contou com uma participação diversificada das partes interessadas e teve impacto na revisão do projeto. O projeto foi revisado 2 vezes e teve 3 versões, onde foram retiradas medidas ambíguas ou medidas que davam margem à interpretação ambígua, autoritária. Algumas propostas de taxação da Condecine também foram revistas, como retirada de taxação sob venda de ingresso em sala de cinema, porque se argumentou que se você taxar ingresso de cinema, isso elitizaria ainda mais o acesso ao cinema e poderia levar algumas salas à falência. Então, essa taxa foi retirada. Seguindo o mesmo raciocínio, a taxação sobre locação de vídeo doméstico foi reduzida também de 9% para 5%. Assim, uma série de ajustes e flexibilizações foram feitos até a terceira versão, inclusive a obrigatoriedade de exibição e de conteúdo independente pela TV aberta, né? Que passou de ser uma obrigatoriedade para um incentivo e uma recomendação. Esses ajustes visavam retirar ambiguidades, atender demandas do setor e da sociedade civil e responder ao ataque de que se tratava de uma proposta autoritária. Mas, mesmo assim, o projeto continuou encontrando forte oposição. Aí, nesse momento que foi apresentado o tal do contraprojeto da Ansinave pelo setor de oposição, que esvaziava completamente o projeto, e também aqui disse que houve um momento que se chegou finalmente a um consenso, que um diretor da Globo e o Roberto Farias teriam concordado com a última versão do projeto da Ansinave, mas que logo após eles tiveram que retirar os seus votos, o que indicaria novamente a influência da Globo nas decisões de políticas audiovisuais no Brasil. No dia 18 de novembro de 2004, foi realizado um seminário em Brasília para discutir o projeto, e esse evento contou com participação de membros institucionais, deputados, representantes de empresas privadas e também de associações do setor. Ali se discutiu a importância de estabelecer bases para regular o setor, independente da tecnologia utilizada. Foi reforçada a ideia de que o Estado deve atuar para que o Brasil se posicione como um país produtor e não apenas consumidor de conteúdo audiovisual. E também, mais uma vez, aproveitou a oportunidade para se defender das acusações de autoritarismo. Setores de telecomunicação e radiodifusão expuseram que não haveria necessidade de regulação e que dificilmente eles concordariam com a proposta de taxação, mas, no geral, o clima foi favorável, as sugestões foram encaminhadas ao Conselho Superior de Cinema, que, a partir daí, deveria fazer uma última atualização do projeto e enviar para votação para o Congresso Nacional. Mas a proposta nunca foi enviada e ela acabou sendo engavetada. O então presidente Lula decidiu que primeiro seria necessário aprovar uma lei geral de serviços de comunicação social eletrônica para depois aprovar a agência. E a proposta do MINC era outra, primeiro aprovar a agência, se fortalecer para depois tentar aprovar essa lei. E aí, a partir dessa fala, se formou uma frente parlamentar em defesa da indústria cinematográfica brasileira para defender a aprovação da lei. Então, isso já desviou um pouco o foco da Ansinave, o setor de oposição continuou defendendo a ideia do contraprojeto da Ansinave, e assim mudou um pouco o foco, a Ansinave perdeu relevância e ela acabou não indo para votação. E eu acredito que foi a combinação de diversos fatores que levaram a esse engavetamento, né? A divisão do meio cinematográfico foi um deles, porque o setor não se uniu para defender um interesse comum, e essa divisão dificultou os trabalhos do MINC na identificação de demandas do setor e diminuiu a base de apoio da proposta. E a criação do FAC, ela marcou muito essa divisão e reuniu importantes figuras no meio, né? A pressão dos opositores, sobretudo do setor de radiodifusão,
e a mídia ligada às grandes corporações de comunicação, que, devido ao seu poder, influenciaram negativamente a recepção do projeto, a falta de apoio por parte do governo, porque o Ministério das Comunicações também se posicionou de forma contrária ao projeto, porque ele perderia força. A Ancine também não demonstrou seu apoio. Outro fator, a perda de poder político do governo ao longo do processo, o que dificultaria muito a negociação no Congresso Nacional. A proposta da Ancinav, ela apareceu no mesmo contexto que uma proposta de criação do Conselho Federal de Jornalismo, que regularia a atividade de jornalista. E essa iniciativa, ela também foi muito atacada. Então, a Ancinav entrou num contexto de um plano geral do governo para controlar toda a mídia, que também contribuiu com essa recepção negativa. Também, nesse momento, se iniciou a crise política do governo Lula. Teve a repercussão do caso do Mensalão, isso enfraqueceu bem o governo e deixou ele muito mais vulnerável e diminuiu o seu poder político para enfrentar setores consolidados como o da radiodifusão. Então, ao longo do processo, o projeto ele foi perdendo apoio institucional e ele foi deixando de ser prioridade do governo. Também os próprios problemas da proposta. Era uma proposta muito ampla que tocava diferentes interesses. Não ficou claro, por exemplo, como seria a divisão de funções e de orçamento da Ancinav para o cinema, da Anatel para a TV por assinatura e do Ministério da Comunicação para a TV aberta. Também foi um problema ela ter sido elaborada em gabinete, sem negociação com a televisão e de ter sido vazada antes de ter sido apresentada. Todos esses elementos, eles contribuíram para que ela não fosse aprovada, mas não o seu caráter autoritário ou intervencionista, como afirmava o setor de oposição. O que foi proposto era a criação de regras que garantissem a diversificação da produção audiovisual nacional, democratizando o espaço público. Porque mesmo que a exploração seja privada, o espaço é público. A emissora apenas tem o direito de explorá-lo sob determinadas regras que garantam os direitos da sociedade. Muitos países regulam a televisão e adotam políticas de integração entre cinema e televisão, como é o caso da França. Muitas das medidas propostas pelo projeto da Ancinav tiveram inspiração no modelo francês, principalmente essa integração entre cinema e televisão, como reserva de espaço para exibição, pagamento de taxas de todos os elos da cadeia para financiar um fundo de apoio ao desenvolvimento do próprio setor. E aqui eu vou destacar que na França, a contribuição da televisão é responsável por mais da metade dos recursos do fundo. Ela é a principal investidora do cinema e ela é responsável por grande parte do financiamento da produção. No ano de 2000, que é o ano de contexto da proposta, os canais de televisão franceses juntos eram responsáveis por financiar 45% do cinema francês. A integração entre cinema e televisão proposta pela legislação francesa inclui coprodução, compras de direito de difusão, obrigatoriedade de veiculação de obras e apresenta resultados muito positivos, tanto para o cinema quanto para a televisão. O cinema se beneficia do investimento, da difusão, da visibilidade dos filmes, a televisão investe em obras que são interessantes para a sua grade de programação, que varia de acordo com o perfil de cada canal, também consegue altos pontos de audiência. Por mais que agora essas medidas de integração do cinema com a TV comecem a ser questionadas e apresentar alguns problemas, é um exemplo de sucesso que beneficiou tanto o cinema quanto a TV e contribuiu para o desenvolvimento do setor audiovisual francês, que é uma referência de política pública para a área. Então, o ponto aqui que eu quero fazer não é tanto entrar em detalhes da legislação francesa, mas é reforçar que era uma proposta coerente. Ela não veio do nada, além de atender demandas do próprio setor nacional, ela dialogava com políticas consolidadas em outros países, já com resultados interessantes. Por mais que o projeto ele não tenha sido aprovado, ele gerou uma discussão no meio audiovisual, reforçou a importância da intervenção estatal e da participação da televisão no setor e chamou atenção para a dificuldade de regulação do setor de radiodifusão no Brasil. E demonstrou que para que essa integração aconteça, vai ser necessário dialogar e criar benefícios para ambas as partes. O debate ocupou espaço de mídia, chamou a atenção da sociedade civil e de órgãos do governo, demonstrando a complexidade do tema e as forças que atuam nesse setor. O projeto também influenciou a criação de novos projetos, que visam democratizar a produção audiovisual nacional. Por exemplo, a aprovação da Lei 12.485, que é conhecida como Lei da TV Paga. Ela entrou em vigor em setembro de 2011 e ela estipula, entre outras coisas, a reserva de espaço para a produção independente e regional
na grade de exibição das emissoras de TV fechada em horário nobre. Ou seja, ela resgata a ideia da Ancinave, mas para a TV paga. Essa pesquisa ela coloca em evidência os agentes do setor, seus interesses e como se posicionam frente à implementação de políticas para a área. E esse posicionamento e discussão, ele reaparece toda vez que se pretende criar medidas que vão interferir no setor e que vão tocar nos seus interesses. Por exemplo, durante a discussão da lei da TV paga, a Sky veiculava propaganda em seus canais, alertando aos espectadores aos perigos dessa lei, que o governo estaria tentando controlar o que você assiste. Ou seja, a mesma estratégia que a Globo fez no caso Ancinave. E após a aprovação da lei da TV paga, a gente vê o impacto dessa lei no setor, né? Ela aumentou a produção nacional. Ela é super importante para o audiovisual brasileiro, eu acho que todo mundo é ciente disso, e o que reforça, o que é um indicativo da coerência da proposta da Ancinave, que muito provavelmente também geraria benefício para o setor. Também vale ressaltar que essas tensões e disputas de interesse, elas vão continuar aparecendo, sempre que se proponham políticas públicas que entrem em conflito com esses interesses. E mesmo com a lei da TV paga já consolidada, ela segue sendo disputada. Recentemente, estava em votação a extinção da taxa de Condecine paga pelas empresas de telecomunicação, que representa a maior parte do fundo setorial do audiovisual. Ou seja, essa disputa ela segue acontecendo, por isso que é importante a compreensão da organização do setor, e essa pesquisa também contribui para isso. O caso do anteprojeto da Ancinave também evidencia a importância da regulação do setor. Esse cenário de convergência tecnológica, de globalização, ela intensifica a concorrência desleal com o produto estrangeiro, principalmente o norte-americano, que conta com vantagens econômicas e tecnológicas. Essa questão não é exclusiva do Brasil, esse cenário se impõe a quase todos os países, e assim é cada vez mais necessária a criação de regras que permitam o desenvolvimento da produção audiovisual nacional. Se o objetivo do país é se afirmar como produtor de conteúdo e não meramente consumidor, como foi defendido na gestão do Gilberto Gil, a regulação do setor audiovisual é fundamental, criando regras que protejam e incentivem a produção nacional. O projeto também chama atenção para a importância da regulação da TV, que ainda é fraca. No Brasil, a TV ainda é o principal meio de comunicação e fonte de entretenimento da maioria da população. Mesmo que com as plataformas ganhando mais espaço, a TV ainda é muito importante aqui e pouco regulada. E agora também é necessário considerar essas novas plataformas como serviços sob demandas que devem ser regulados e inseridos em uma política audiovisual. O livro analisa o anteprojeto da Ancinave, que foi um caso muito emblemático para o setor. Era uma medida coerente, que foi muito atacada e acabou não indo para frente. É uma proposta que merece ser estudada porque é pertinente e muitas de suas medidas são válidas e necessárias até hoje, mas eu acredito que a maior contribuição do trabalho é compreender o contexto em que ela foi proposta, as forças que atuam no setor e sua relação com a visão econômica e política para o meio cultural. Compreender todo esse contexto permite uma análise mais profunda do desenvolvimento de políticas públicas para o audiovisual. E eu espero que essa apresentação também tenha sido uma contribuição para vocês e contribuído com um ciclo de debates. Muito obrigada pela atenção e pelo convite. Uhul! Bora bater palma, povo. Liga os microfones. Ô, Marina, olha, eu acho que a sua apresentação ela foi maravilhosa, sabe? Porque, como professora desse campo, assim, da economia política do audiovisual, e a gente agrega também a discussão muito forte sobre políticas públicas para a comunicação, para o cinema, para a cultura de modo geral, eu acho que uma das grandes dificuldades didáticas, pedagógicas, vamos dizer assim, da gente é conseguir mostrar quão complexo é desenvolver uma política pública, né? Porque é muito fácil a gente cair nessa linearidade, né? Ah, não, é só um desejo do governo federal e pronto, por exemplo, né? Então, a sua apresentação, ela foi brilhante, assim, porque a gente vê a complexidade da coisa, né? E essa é uma complexidade que se repete em tudo, assim, se repete em todo o contexto que a gente vai vivenciar, no que a gente quiser fazer, vamos dizer assim, de política pública mais adiante, e uma compreensão que eu acho que é fundamental, especialmente para os próximos anos, né?
de que a gente não resolve as coisas no estalar de dedos, especialmente quando a gente fala de questões políticas, né? A gente precisa ter essa noção de complexidade, esse entendimento sobre os diferentes atores que estão envolvidos no processo, né? Então, assim, muito obrigada, assim, foi maravilhoso. Mas vamos abrir para o debate? Vamos ver o que o povo quer falar? Alguém tem pergunta, gente? Vamos lá, povo. O povo está tímido, viu, Marina? É assim mesmo, é comum. Estou lendo os comentários. Eu não estava vendo. Legal. Mas sim, assim, continuando com o que você comentou, né, que talvez a gente, como a questão da desenvolvimento de política pública é complexo, aquele era um momento de muito otimismo no setor. Uhum. Então, achou que ia conseguir fazer tudo o que quisesse, né, e aí você subestima um pouco também as forças políticas já bem consolidadas e que vai ter que flexibilizar, vai ter que negociar, mesmo com o governo apoiando, não é tão simples assim. Não é. E o que eu acho mais interessante também que você mostrou na sua apresentação é que táticas, elas podem colocar muitos obstáculos, né? Então, a questão de ter vazado, por exemplo, né? De ter se vazado o projeto antes dele ter sido discutido necessariamente, a questão de ser um projeto de gabinete também, parecem ser detalhes, vamos dizer assim, mas que fazem, na hora da negociação, tudo a ver, né? Assim, tem toda uma relação, né? Tem todo um vínculo. Na hora da construção da narrativa também, né? Porque daí sai como esse projeto, ele estava aqui, a gente descobriu que ele estava sendo elaborado, e já linka também com essa proposta do Conselho Federal de Jornalismo, então é um grande plano, você constrói uma narrativa alternativa, né? Eu lembro quando eu estava pesquisando, ainda fake news não era uma coisa assim como é hoje, e eu lembro que eu ficava muito revoltada, instigada, assim, de, como acreditaram nisso, sabe? Tem um projeto, ele tá público, baixa, lê, se informa, não é possível que acreditaram nisso. Hoje vejo como era até inocente essa minha visão. Pois é, né? Para onde estamos agora? Já é um outro momento, né? Ô, Marina, tu podia falar, então, um pouquinho mais sobre sua pesquisa atual? Eu fiquei tão curiosa com o que você falou no comecinho, queria saber o que é que você está pesquisando agora. Eu estou pesquisando Primeiro eu comecei dessa relação entre o Mercosul com a União Europeia, porque tem um projeto que a União Europeia colocou dinheiro na RECAN. A RECAN é o principal órgão de desenvolvimento de política pública para o Mercosul, mas ela foi criada assim com muito otimismo, mas ela é bem enfraquecida. Ela tem um orçamento super baixo. Ela conta, acho que, com 2 funcionários. Ela não tem um poder. Também pela própria Constituição do Mercosul, você não tem um poder para implementar a política, só para sugerir. Então, ela também, sinto que não dá para cobrar tanto dela. Também era uma outra fase de muito otimismo dessas políticas supranacionais, e acreditou-se que o Mercosul também ia conseguir integrar. E no projeto do Mercosul, a cultura e o audiovisual também eram muito destacados, entendia-se a importância, então investiu na criação da RECAN, mas ela não entregou o que a gente pretendia. Analisei toda a trajetória dos 16 anos dela, tem um artigo publicado sobre a RECAN, e aí depois eu fui investigar esse projeto que visou transferir a política audiovisual da União Europeia para a RECAN, e foi a União Europeia que financiou esse projeto até, mas que também, assim, mais complexidade ainda. Quanto mais estudo, você vê como o campo de políticas públicas é complexo. Uma coisa é a proposta, depois a implementação. Esse projeto ele não envolveu os agentes do setor, né, o que a gente chama dos stakeholders, então não tinha produtor, foi um bem top-down, e também foi legal, gerou alguns resultados, mas muito longe de se transferir uma política da União Europeia para o Mercosul. Isso não aconteceu, apesar do projeto. E aí, como o Mercosul e a RECAN também enfraquecidos, também politicamente, pelo contexto internacional, esses espaços supranacionais, eles também acabam perdendo força, né? Até na Europa já tem um movimento mais separatista, contra a União Europeia, essas são também tendências globais. Eu fui investigar, estou
olhando agora para esse espaço ibero-americano, que é um espaço super interessante, eu estou encantada com ele. E nele lá, o principal órgão, assim, é o programa Ibermédia, que financia coproduções ibero-americanas. E ali eu estou encontrando coisas mais interessantes, mais envolvimento dos produtores nas políticas, eles conseguindo sugerir mais, eles conseguindo levar adiante a política. Então, um dos resultados aqui, spoiler, que eu estou tendo, é como é importante você envolver as pessoas do setor. Então, se você quer fazer uma política audiovisual, tem que ter um diálogo muito grande com quem vive disso, com os produtores, mas não que também eu acho que o governo tem que ficar convidando, implorando. O setor ele tem que se reunir, ele tem que se reunir e pressionar. Na minha apresentação, você vê que a própria criação da Ancine é resultado de uma articulação do setor. Então, se reúne a sua área, o seu meio, você tem que pressionar pelas políticas que são interessantes para vocês também. E isso no espaço do Ibero-Americano eu estou vendo que está mais articulado, então tá sendo interessante. Que massa. Marina, deixa eu te fazer só um pedido. Tu poderia tirar essa tua apresentação? Ah, claro. Ó, Marina, André está perguntando aqui, fazendo um comentário, na verdade. Está dizendo assim, que é incrível a capacidade dos grandes conglomerados de mídia em sabotar qualquer tentativa de instituir políticas públicas do audiovisual. Sim. E essa é uma coisa bem interessante, né, para a gente discutir. Eu queria acrescentar uma coisa assim nessa pergunta, nesse comentário de André, que é o seguinte: a gente vê a chegada agora, não agora, né, já faz um certo tempo, mas do streaming. Então, os grandes grupos, né, Netflix, enfim, que são estrangeiros. Será que a gente pode falar que o jogo, de certa forma, deu uma virada, assim, porque o fato da gente ter um ambiente, vamos dizer assim, que é um pouco avesso a essa regulação, de certa forma, também deixa a gente com algumas brechas, né? O que é que tu acha com relação a isso? Olha, o Brasil ele foi um dos primeiros países a propor uma regulação para os serviços de vídeo on demand. Ele estava assim um exemplo a ser seguido. Porém, com as mudanças políticas, isso ficou para trás. Porque isso também, com um contexto político instável, é muito difícil, porque você tem que ter um governo que consiga bancar, que consiga enfrentar esses setores consolidados, né? E aí, quando você não tem poder político, também você não quer tocar em algumas coisas. E isso é o sentido das plataformas. O Brasil poderia ter liderado esse debate, poderia ter sido um exemplo de regulação e abandonou e foi deixando, e com as mudanças que teve, não tem mais, e agora se questiona se é realmente necessário, o que, na minha opinião, é assim, é necessário, tem que regular, tem que ter regras, mas se perdeu aqui um timing disso, eu acho. Mas eles vão continuar pressionando, né? Os grandes players com estratégias muito mais elaboradas do que a gente vê no contexto nacional, porque aqui a Ancinave é bem contexto nacional, também teve influência das distribuidoras de filme estrangeiro, mas se você fala de plataformas, é grande, assim, é maior ainda, é muito mais poderosa, é muito mais articulada, existem outras estratégias que a gente consegue observar já mais complexo. Tuan está dizendo aqui, ó, a sensação que dá é que nem tem interesse por parte do governo. Que nem interesse por parte do governo tem, assim. Desse governo não tem mesmo. A situação não está tão boa, né? Nesse Sim, a gente vê também a história se repetindo, né? O Ministério da Cultura sendo reduzido mais uma vez a uma secretaria audiovisual. Isso foi feito na era Collor, a gente já sabe os resultados disso e repetiu. Então, o governo não tem interesse, não vê o audiovisual como um setor estratégico, não tem interesse em desenvolver essa área. Isso reflete nas políticas, isso vai refletir no cenário de produção audiovisual também. Então, acho que não é uma coisa da minha cabeça dizer que o governo não tem interesse, porque deu muitos indícios de que não tem interesse. Né? Mas com a Ancinave, será que a gente pode dizer assim, será que a Ancine, ela permaneceu a mesma ou não? Tipo assim, você não acha que há uma relação entre essas duas coisas, ou houve algum tipo de reorganização, ou algum tipo de... Dentre os legados, né, que você elencou, assim. Eu acho que o principal legado foi essa aprovação da lei da TV a cabo, da lei da TV paga, que foi bem, assim, uma ideia da Ancinave,
para a TV paga. Então, você percebe que na TV paga eu consigo enfrentar, que são um outro grupo, e aí conseguiu aprovar. Não porque a proposta não era coerente, e aí o projeto não deu certo. Se você consegue enfrentar esse grupo e conseguiu aprovar. Para mim, esse é um importante legado. E a lei da TV paga, ela impacta diretamente a Ancine, o trabalho da Ancine e do Fundo Setorial do Audiovisual, que as produções que vão ser veiculadas na TV paga, a maioria são financiadas pelo Fundo Setorial do Audiovisual. Então, esse acho que é um grande legado. Tuan está fazendo uma pergunta que é o seguinte: os grupos de TV aberta chegaram a se posicionar sobre a lei da TV paga? E antes ele falou assim: por outro lado, de repente, tomar medidas de desinteresse também seja uma forma de interesse de alguns grupos, né? Então ele diz, Claro, quando o governo finge desinteresse, na verdade ele está interessado em defender o interesse de alguém. Com certeza, não tem um posicionamento neutro, né? É sempre o interesse de alguém. Alguém tá defendendo determinada política pública. É um interesse, sim. E o grupo de TV aberta, eles não se posicionaram de forma tão intensa, não. Eles também se posicionaram, até porque tem impacto, acho que também tem um medo de chegar isso na TV aberta, mas não tão forte quanto a Ansinab. A Ansinab foi muito forte, assim. Tanto é que tudo que você procura é polêmica. E com participações históricas, né, de Arnaldo Jabbour, assim, dos comentários dele, né, no Jornal da Globo, que eram extremamente pesados, fortes, e também a relação mesmo que ele tem com esse campo, né? Sim, no livro eu trago mais exemplos, né, de falas ou das discussões entre os próprios cineastas, eu ponho algumas citações, e que é isso, você vê a lógica de argumentação também é muito na defesa dos seus interesses, algum cineasta mais do PIB do cinema brasileiro, achando que o Estado não tem que interferir no cinema, sendo que construiu a carreira fazendo filme com a Embrafilme, que era do Estado. Então, tem alguns exemplos também interessantes. Tem sim. Eu mostrei para eles alguns também, Marina, algumas participações de Arnaldo Jabbour nessas coisas todas. Uhum. Gente, mais perguntas. Vamos aproveitar, Marina, aqui. Quem tem mais perguntas, levante a mãozinha, fale, eu escreva. Não? Ninguém mais? O povo tá tímido, viu, Marina? Ó, tô de novo. Marina, ter estudado esses contextos do passado deram alguma perspectiva de futuro para esse tipo de proposta de política pública? Com certeza. Acho que olhar a história é fundamental e a partir tanto para desenhar outras políticas públicas, também como para articular para que ela seja aprovada e depois a fase de implementação. Eu acho que é muito válido você entender o que deu certo, o que não deu certo, porque ajuda quem levar em consideração, com certeza ajuda quando tiver interesse de um governo para que outras políticas sejam desenvolvidas. Laura está falando aqui. Isso me lembra um pouco sobre o crescimento do cinema asiático, como o interesse e a participação do Estado foi importante para o crescimento desse setor. Sim. E aí, Andrea está falando, você consegue imaginar como seria o nosso mercado audiovisual se essa proposta tivesse sido aprovada? Eu acho que baseado no sucesso, né, no impacto da lei da TV paga, a gente consegue imaginar como estaria o mercado agora. Eu acho que estaria bem mais aquecido. A lei da TV paga teve um efeito imenso, assim, tanto em geração de emprego, de formação, abriram-se mais universidades, mais cursos de especialização, exportação de produção nacional. Eu acho que essa proposta, se ela tivesse sido aprovada, a gente estaria num outro lugar, num outro patamar. Marina, eu tenho uma pergunta para fazer para você, assim, que eu acho que é uma questão que para a gente interessa muito, assim, né? O Rio Grande do Norte é um estado que, dentro dessa perspectiva de indústria cinematográfica, indústria audiovisual, vamos dizer assim, a gente pode, entre aspas, chamar de periferia, né? A gente não está nesse grande centro de produção brasileiro. A Ansinave, de alguma forma, ela trabalhava, ela discutia essa questão da regionalização, de alguma maneira?
como que esse processo, vamos dizer assim, como é? Descentralização. Descentralização, ele estava ali dentro daquele campo, né? Porque, por exemplo, o que eu vejo muito assim da Ancine, o fato da Ancine ter a sua sede no Rio de Janeiro, né? Ela tem um significado muito simbólico, muito forte, né? De onde que ela está ali, de onde é que ela está mais próxima, né? Dos grupos que ela vai de alguma forma dialogar. Então, eu fico pensando muito assim, em que sentido a gente pode falar que a Ancinave ela poderia contribuir por esse processo, com esse processo de descentralização, por exemplo. Eu acho que contribuiria sim, porque ela previa cotas para produção independente e para produção regional, que é algo que a Ancine também já faz, né, com a lei da TV paga. Existem as cotas regionais, existe o Fundo Setorial do Audiovisual, depois também a Ancine foi reforçando a sua política de regionalização. A Ancinave ela já previa isso, mas como também não foi implementada, tem coisas que não ficaram tão claras como seria. Mas a palavra regionalização, ela já estava presente no projeto. Massa. Povo, mais perguntas? Não? Gente, então, opa, diz Milena, fale aí. Estava tentando levantar a mãozinha, deu um delay aqui. Primeiramente, adorei a palestra da Marina, eu achei quanta informação é importante, né? Uma pesquisa brilhante, parabéns, Marina. Obrigada. Obrigada por todo o conteúdo compartilhado com a gente. E eu queria perguntar, assim, na sua opinião, você está otimista, assim, com os próximos anos que virão, a mudança nesse cenário de políticas públicas, surgir novas políticas públicas? Eu tô otimista, acho que eu tenho que estar também. Eu acho que o setor, a sociedade viu o estrago, a gente sentiu, né, os efeitos de uma política ausente, uma política autoritária, então eu tô otimista. O setor ele também está muito mais consolidado e organizado do que na época do Collor. Então, quando o Collor acabou com a Embrafilme, foi terra arrasada mesmo, quase não teve produção. Agora não, tem muita produtora que trabalha com publicidade, tem muita produtora que tem coproduções internacionais, todo mundo ali sinto que está se segurando e tá muito mais articulado, o setor também é maior, consegue resistir a esse baque, e eu acredito que vai continuar lutando para atender seus interesses, para desenvolver políticas públicas que sejam interessantes para o setor, e eu sou otimista, sim, acho que tem muita coisa para ser desenvolvida ainda. Eu também sou, viu, Marina? Eu tento ser, pelo menos, né? Porque eu acho que, especialmente para a galera que está se formando agora, é fundamental, né? A gente tem um pouco de esperança de que o contexto, ele vai crescer de alguma maneira, né? E que a gente vai atravessar esses momentos malucos mais recentes. Gente, estamos chegando, então, ao final, né? Tuan está falando aqui, ó, sem contar que muita produtora independente cresceu nesse meio tempo. Em terra de internet, né? Imagine só se tivessem apoio. Sim. Pois é. A gente tem uma diversidade que eu acho que é bem significativa, né? Mas, assim, bem diferente do que a gente tinha antes, né? Houve uma modificação. André está dizendo, estamos vivendo a fase do Império contra-ataca, aguardando pelo despertar da força. E Yuri está lhe parabenizando. Parabéns pela palestra, Marina. Adoraria ver uma palestra sobre o tema das políticas audiovisuais em organizações supranacionais também. Então vai ser a próxima. Gente, então é isso, assim, Marina, muito, muito, muito obrigada. Agradeço enormemente, assim, a sua participação, a sua presença. Para a gente é maravilhoso poder contar com a sua generosidade mesmo, né? E nesses tempos que são sempre tão difíceis, é sempre importante a gente ter essa parceria, encontrar essa força, né? Para construir um pouquinho de esperança também, como a gente estava falando aqui no final, para a galera que está se formando agora. Sim. Então, muito, muito obrigada.
Muito obrigada a vocês, obrigada pela atenção, pelo interesse, foi super legal e mantenham a esperança, o contexto muda, olha, pensa que em 2004 o que estava se discutindo, sabe, a gente estava se discutindo regular a televisão aberta, algo muito importante, muito grande, agora estamos num outro momento, mas depois muda de novo, as ideias permanecem, eu acho que tenho que manter a esperança, sim, e lutar por isso, né, e se articular e tomar consciência da importância das políticas públicas para o audiovisual, se informar, mas tenham esperança. Que bom. Eu vou fechar aqui a gravação, mas a gente continua junto